Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando ele, disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar neste lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Evangelho de hoje fala sobre a parábola do mal rico. Uma parábola que Jesus conta sobre a relação de um rico e Lázaro. Não devemos confundir esse Lázaro com o Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado por Jesus. O Lázaro dessa parábola é apenas um protagonista. Porém, muitos acreditam que ele realmente existiu porque é o único personagem das parábolas de Jesus que possui nome. Então, essa parábola, contada por Jesus, dizia que havia um rico que vivia muito bem e um pobre doente que batia sua porta a mendigar, que foi chamado de Lázaro. E o rico, vendo essa situação do Lázaro, nada fez por ele. Então Jesus conta que quando os dois morreram, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu, que foi visto pelo rico junto a Abraão. Abraão foi um antigo profeta. Então o rico pede a Abraão que mande Lázaro até ele para dar água. E aí Abraão explica que ele foi um mau rico e por isso está nessa situação. Conclui dizendo que todos nós temos as informações suficientes para seguir um bom caminho. Mas infelizmente muitos de nós não dão ouvido e acabam seguindo caminhos errados. E por estarmos sujeitos à lei de causa e efeito, erros cometidos precisarão ser reparados em algum momento no futuro. Então, primeiramente, precisamos compreender que nessa parábola, sendo Deus infinitamente bom e justo, coloca cada um no melhor lugar para a sua evolução. Então ele não é injusto em deixar um rico e outro pobre e doente. Assim estavam porque precisavam estar nessa situação para poder evoluir. E como falei, todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. E é por isso que precisamos passar muitas vezes por situações difíceis para poder reparar os erros cometidos no passado e evoluir. Quando desencarnamos e estamos na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra que passamos no plano espiritual, passamos muito tempo nos preparando para voltar em outra encarnação
e fazer tudo certo. Mas infelizmente, muitas vezes isso não acontece, como por exemplo é o caso do mal rico, que estava nessa condição, com certeza, para poder também ajudar o próximo fazendo bom uso da sua fortuna. E essas pessoas que se programam tanto para vir e fazer tudo certo e acabam fazendo tudo errado, desencarnam, acabam sofrendo muito por esses erros cometidos. Mas os Espíritos nos ensinam que o céu e o inferno não são lugares específicos, e muito menos o inferno é um lugar de penitência eterna. Antigamente que se tinha essa visão, porque a sociedade não tinha condições de compreender o plano espiritual. E Jesus, sabendo disso, falou em sua parábola sobre o céu e o inferno, justamente porque a sociedade na época não tinha evolução suficiente e inteligência para compreender o plano espiritual como compreendemos hoje. Então se falava que o céu e o inferno eram um lugar de estadia permanente de acordo com o que as pessoas fizeram em vida. Mas essa ideia está errada, porque apesar do sofrimento que esses espíritos passam pelos erros cometidos quando encarnados, todos terão a chance de reparar. E aí muitas vezes esse mal rico ele pode vir no lugar do Lázaro para poder viver o que ele passou e assim poder aprender e evoluir moralmente, compreendendo que todos nós somos irmãos e precisamos nos ajudar. Então a principal moral dessa parábola é o fato de fazermos o bom uso da nossa encarnação, seja qual for a nossa posição financeira, seja qual for as dificuldades que passamos, precisamos nos resignar e continuar fazendo a nossa parte, fazendo a reforma íntima, a caridade principalmente. Aqueles que têm boa condição financeira, assim estão porque Deus permitiu, e é obrigação de todos fazer o bom uso do dinheiro. Pois tudo isso é passageiro e logo mais vamos retornar ao plano espiritual que é o nosso verdadeiro lar. E dessa nossa estadia, nessa nossa encarnação, só ficará as boas atitudes que nos ajudam a evoluir na caminhada evolutiva ou as más atitudes que atrasam a nossa evolução e faz com que a gente precise repará-las em algum momento. Então, o mais importante, com certeza, é buscarmos o nosso progresso evolutivo e do próximo também, sempre ajudando de alguma forma, pois todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, todos juntos caminhando para o mesmo objetivo, que é sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Com isso finalizamos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos continuem sempre a iluminar o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!